assim, afinal de contas, esse negócio de tratamento espiritual funciona ou não funciona? O que eu pretendo é, no final, dar a minha opinião sobre isso. Como eu já falei, eu não sou da área, eu me socorria de definições que são dadas pela ciência médica, por órgãos que regulam a atividade médica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doença é um conjunto de sinais e sintomas que podem afetar o bem-estar do paciente, seja mental, físico ou social. A pessoa não precisa nem apresentar um sinal exterior de que está com uma enfermidade, mas se ela se sentir desorganizada nesses aspectos, ela é considerada doente. Em contrapartida, saúde seria um estado de bem-estar que um indivíduo experimenta. Para entender o que é terapêutica, eu fui ao dicionário. E no Caldas Aulete me esclarece que terapêutica é um método apropriado para tratar determinada doença. Voltando lá ao nosso título, o tratamento espiritual é um método adequado para tratar uma determinada doença? Vamos ver. A medicina moderna enfrenta a cura, né, e estabelece definições da cura que não são convergentes. Na realidade, eles precisam de mais de uma definição do que seja cura. Quando se trata daquilo que é estabelecido como doença para a OMS, uma vez que consiga que os sintomas e os sinais daquela doença sumam do paciente por um determinado tempo, é considerado cura. Quando a gente trata da especialidade de psiquiatria, não se fala em cura, se fala em remissão do quadro patológico. E quando a gente trata de doenças crônicas, aquelas para as quais não existe uma cura, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que é diabética, não vão deixar de ser. A gente trata em atribuir qualidade de vida para essas pessoas por fatores externos. Uma medicação, uma boa alimentação, acupuntura, fisioterapia, um auxílio externo. Então, como vocês puderam ver, a definição do que seja para a medicina, doença, saúde, terapêutica e cura são relativos e estão relacionados com a época em que as pessoas vivem, no lugar onde elas estão, a classe social a que a pessoa pertence, o que ela vai ter a disponibilidade para lidar com uma doença, por exemplo, e qual é a prática da sociedade. Eu vou fazer com vocês 3 considerações antes de avançar. Uma delas é a seguinte: a nossa sociedade mudou muito nos últimos tempos, sobretudo nos últimos 200 anos. Quantas vezes a gente escuta, até nos últimos 30 anos, 50 anos, dizer como a medicina avançou. Mas hoje nós estamos inseridos, nós fazemos parte de uma sociedade que é materialista, que é individualista e que é imediatista. O que isso tem a ver com tratamento de saúde? Pense o seguinte: antigamente as pessoas nasciam, as pessoas morriam em casa. E aí isso foi institucionalizado. Hoje você vai para o hospital para passar por essas situações, em real. As pessoas, pelo menos as primeiras letras da educação, as pessoas recebiam em casa. Hoje em dia, isso foi terceirizado, isso é atividade da escola. Com o tratamento médico, isso também aconteceu um pouco dessa maneira. Eu imagino que as pessoas se recordem, ou pelo menos já tenham escutado histórias, de momentos em que, assim, naquele primeiro mal-estar que a pessoa sentia, nas coisas mais simples, o que você recorria? Você recorria à sabedoria de uma família mais extensa, né? Que é difícil nessa sociedade individualista que nós vivemos. Então, você tinha uma tia, você tinha uma avó que fazia um chá, que tinha um unguento, que te ajudava no momento desse. Você tinha rezadeiras, benzadeiras que faziam aqueles primeiros tratamentos. Com a mudança dos tempos, isso foi deixando de existir. O Ricardo, na última quarta-feira, chamou a atenção da seguinte situação, eu nem tinha pensado nisso. A medicina, quando surgiu muito ligada à religião. A gente via que você, quando você passava mal e você queria se curar, você recorria
aos xamãs da tribo, aos sacerdotes, aos profetas, aos pajés. Aquelas pessoas iam intermediar a sua situação com Deus para que você ficasse curado. E isso, hoje em dia, também não existe. Nós temos até a situação das oferendas que eram feitas. Se nós formos pensar em religiões de matrizes africanas, nós até temos um pouco da persistência desse aspecto. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar, que quando a gente fala aqui de medicina, a gente está falando da medicina oriental. A gente tem que perder esse hábito que a gente desenvolveu de a gente achar que é o mundo inteiro. Então, assim, hoje em dia, a ciência médica ocidental se desenvolve sob paradigmas materialistas. Só é compreendido como ciência médica tudo aquilo que é submetido à metodologia científica, ou seja, você tem que realizar condutas, ter capacidade de repeti-las quantas vezes quiser e obter esse mesmo resultado. Se você não passar por esse escrutínio, não dá para você considerar isso uma ciência, e aí não é medicina, no mundo ocidental. Um exemplo muito típico disso, por isso eu botei a imagem, é a homeopatia, que só em 1980 veio ser reconhecida. Até então era marginalizada. Eu vou falar de tratamento espiritual em geral, não é da doutrina espírita. Todo mundo ou já se submeteu ou conhece alguém que se submeteu a um tratamento espiritual. Depois eu vou falar quais são os tratamentos, vocês vão se encaixar nessa situação. A questão é, deu certo? É com isso que é difícil de lidar. Como é que a ciência médica lida com a situação em que um tratamento espiritual deu certo? Ela não lida. Assim, para a ciência médica, um tratamento espiritual que teve sucesso, na realidade é uma prática alternativa, foi um acaso, um efeito sugestão, tem uma eficácia simbólica. Hoje em dia já existem até intercessões nas academias que estão aproximando a religiosidade da medicina, mas não é a regra. Eu estou dizendo que em regra é assim, nós temos intercessões, mas em regra é assim. Então, esse aspecto não é nem enfrentado, não se busca saber como aquilo aconteceu. Está curado, está resolvido, vamos em frente. Isso é muito típico do materialismo e denota uma limitação da ciência médica. O que a gente pode afirmar é que a ciência médica não considera tratamento espiritual como ação terapêutica, como método apropriado para tratar uma doença. Tolera, mas não reconhece. O que nos ensina a doutrina espírita? Qual é o grande diferencial da doutrina espírita em relação a esses aspectos que eu falei anteriormente? Eu peço para vocês que, durante os próximos minutos que eu vou tratar do tema, vocês fiquem com essa imagem na cabeça. Para a doutrina espírita, o ser encarnado tem 3 elementos que o constituem. É constituído pelo corpo, pelo perispírito e pelo espírito. Vocês estão vendo essa imagem aí? Eu peço que vocês juntem tudo até, porque nós todos somos essas 3 aspas, coisas. Nós somos corpo, nós temos um perispírito que o reveste e um espírito que o anima, nossa inteligência, nossa consciência. O que o Kardec vem nos explicar sobre isso no Livro dos Espíritos? Primeiro, ele nos diz que o perispírito é o laço que une o espírito ao corpo. Essa é a primeira manifestação do Kardec. Depois, ele fala que é o princípio da vida orgânica, o perispírito. E, além disso, ele é o agente das nossas sensações exteriores. Agente é aquilo que provoca as nossas sensações exteriores. O Kardec, na pergunta 257, também esclareceu para a gente que o corpo é um instrumento da dor. Então, o perispírito é o agente que provoca a dor no corpo. E aí, para certa preocupação da nossa parte, Kardec nos avisa que nós pensávamos que uma vez que nós estivéssemos livres do nosso grosseiro envoltório, que é o corpo, que é o instrumento das nossas dores, como ele esclareceu, nós não mais sofreríamos. Eis que os espíritos vieram informando que nós ainda sofreremos, ainda nós podemos sofrer, não necessariamente, mas nós podemos sofrer.
Leon Denis completa essa compreensão do Kardec dizendo o seguinte, eles vão basicamente falar a mesma coisa, né? Que as condições fisiológicas do renascimento, quer dizer, da reencarnação, dependem do corpo espiritual, que é o perispírito. Que as qualidades ou defeitos registrados no perispírito reaparecem no corpo físico. E que faltas, abusos, vícios são gravados no perispírito e determinam doenças, determinam enfermidades, moléstias e organismos incompletos. Nós temos a consideração do Emmanuel a respeito do tema, que nos diz o seguinte, o corpo espiritual ou o perispírito é o corpo básico constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, que é o perispírito. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, ele vinca, ele marca, ele imprime no corpo espiritual desequilíbrios ou distonias que predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. E eu poderia trazer muitos outros, mas eu vou fechar com Joana de Ângeles, porque a Joana de Ângeles se manifestou mais recentemente pelo Divaldo Pereira Franco, e ela nos traz o conceito super interessante de que o perispírito é constituído por energia, por vários tipos de fluidos que são energia, e que doença é o desequilíbrio dessas energias. Qual é a conclusão que nós podemos alcançar quando a gente toma conhecimento desses conceitos que são espíritas? Nós podemos e temos segurança para afirmar que a saúde e a doença estão no perispírito e não no corpo. O que nos coloca num campo muito mais amplo do que aquele que é ocupado pela medicina tradicional. As nossas atitudes, os nossos vícios, fazem com que as doenças se consolidem no perispírito. E para que nós retomemos saúde, a gente precisa depurar essas máculas que nós criamos. Nós podemos fazer isso agora, nessa existência física, quando nós tomamos consciência disso, ou nós temos a oportunidade de fazer isso em outra existência física, quando nós reencarnarmos. E aí vocês podem pensar o seguinte, doença é punição? É disso que a gente está tratando? É essa forma que a gente vai lidar com o assunto? Como é que o Kardec nos socorreu? Lá foi ele perguntar para os espíritos, e a pergunta 964 é muito interessante nesse sentido. Se seria necessário que Deus atentasse em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir. Esses atos não seriam, na sua maioria, insignificantes para Deus? Olha a presunção humana, né? Dizer que Deus... Eu sei que Deus é onisciente, onipresente, ele de tudo sabe, mas assim, ele não fica seguindo as nossas atitudes no dia a dia. O que acontece? Como é que se estrutura isso? Deus estabelece leis que vão reger as nossas ações, são regras. E aí, se ele traçou esse limite, ele explicou essas regras. Se nós ultrapassamos esses limites, aí surgem enfermidades e, às vezes, a morte em decorrência dos nossos excessos. A punição não é divina. A punição é resultado da infração da lei. E tudo acontece dessa forma. Vocês podem perguntar para mim, o que é doença, então, para a doutrina espírita? Doença pode ser definido como a saída do caminho da lei natural, que também é lei divina. Doença é um descompasso entre o que a gente deveria fazer e o que a gente faz. É como se nós tivéssemos um discurso e tivéssemos outras práticas. Quando isso acontece, a gente adoece. Vocês podem se perguntar também, a Cristiana está ali, está falando de lei, eu não sou da saúde, né? Eu sempre corro para as leis, né? Mas ela está falando que leis são essas? Vamos supor que você não seja espírita, vamos supor que você não tenha travado conhecimento com Kardec. Como é que a gente pode explicar essas leis para as pessoas em geral? A lei maior é aquela que Jesus trouxe para a gente há 2000 anos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós nos estabelecermos dentro dessa máxima, a gente não vai adoecer. Mas toda vez que a gente se desvia disso que foi prescrito por Jesus, lembremos, Jesus, governador do planeta,
Jesus, que é o espírito mais elevado, mais puro que já encarnou nesse orbe, que está definido lá no Livro dos Espíritos como modelo ao qual nós temos que guardar absoluta fidelidade. Se nós descumprimos o que ele sugeriu para a gente, por assim dizer, a gente vai acumulando mácula no nosso espírito, no nosso perispírito, e aí a gente não pode esquecer disso quando a gente quiser curar o nosso corpo físico. O que acontece? Orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça, todos esses sentimentos menos nobres são vícios que nós, como espírito encarnados, temos, todos nós temos. Esses vícios geram perturbações e geram doenças no nosso corpo espiritual que vão refletir no nosso corpo físico. Então, para o espiritismo, a gente pode afirmar que gozar de saúde é seguir essas leis divinas. E cura é realinhamento com essas leis divinas. E a gente não pode nunca esquecer que a cura do corpo físico vai estar diretamente vinculada à cura do corpo espiritual. O que a gente percebe depois que a gente passa pelos conceitos da medicina tradicional e escuta esses conceitos da doutrina espírita? A gente percebe que os conceitos do espiritismo são mais amplos. Nós saímos da medicina do corpo, daquela que trata da doença, e nós buscamos compreender a medicina da alma. Nós procuramos tratar do doente. Como é que a gente faz isso? Eu vou avançar nesse tema. Quais são os tratamentos espirituais que são recomendados pela doutrina espírita? Mas antes, eu preciso fazer uma advertência para vocês no seguinte sentido. Nós nunca, quando optarmos por um tratamento espiritual, devemos prescindir, nós não devemos abrir mão, não devemos dispensar tratamento médico e tratamento psicológico convencionais. A explicação é até bastante simples. É porque, assim, as conquistas da medicina e as conquistas da psicologia também são obras da misericórdia de Deus. São resultados da lei do trabalho, da lei do progresso, e a gente não pode ignorar. O tratamento espiritual vai ser sempre complementar ao tratamento convencional. Digamos, a medicina convencional se ocupa só do corpo, a gente se ocupa do corpo e do espírito, mas sempre em conjunto. E vamos lá, quais são esses tratamentos espíritas? Tem vários, mas não tem nada muito sensacional, nenhuma novidade, digamos assim. E essa é uma das coisas que eu quero destacar. Primeiro, cada um desses tratamentos espirituais, por si só, daria uma palestra. Então, eu vou pedir a compreensão de vocês para que eu passe por isso de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais leve. E depois, quem quiser vai ter acesso a fontes para poder estudar, até me disponibiliza a fornecê-las. E o segundo aspecto é que os tratamentos que estão utilizados hoje pela doutrina espírita já estão no mundo pelo menos há 2000 anos. Eu vou fazer questão de destacar isso, mostrando em cada um dos tratamentos um exemplo de como Jesus praticou esses tratamentos espíritas. E, como não era novidade há 2000 anos, não era novidade também há quase 200 anos, quando Kardec e depois toda a literatura subsidiária teve o grande mérito de dar uma metodologia, de relatar como isso acontecia, de atribuir um método para esses tratamentos. Mas Kardec, nem a doutrina subsidiária, inventou nada. Ele só estava fazendo uma releitura do que Cristo já nos trouxe há pelo menos 2000 anos. O primeiro tratamento sobre o qual eu vou falar é qualidade do pensamento. E esse, especialmente, hoje em dia, está super na moda. Eu imagino que muitos de vocês já tenham tido a possibilidade de escutar falar os termos mindfulness, ou então escutar falar sobre reajustar o mindset, ou então falar, como tem se falado muito nos últimos tempos, sobre meditação. No fundo, o que é tudo isso? São mecanismos para você observar e modificar, melhorando a qualidade do seu pensamento.
Nós estamos tratando aqui de fluidos, nós estamos tratando aqui de energia, nós estamos tratando aqui de quais vibrações nós queremos em torno da gente para viver. Jesus, há 2000 anos, já teve a oportunidade de nos falar: vigiai e orai. E isso é a máxima para tratar da qualidade do pensamento. Nós temos que prestar atenção em relação ao que estamos pensando e, se percebermos que estamos com pensamentos maus, orarmos para mudar isso. Esse desenho embaixo, esse quadrinho, é muito exemplificativo, assim. O que as pessoas fazem com os problemas que ocorrem na vida delas? Todo mundo tem problemas. A grande diferença é como nós vamos lidar com os problemas que se apresentam para a gente. A gente vai ter uma postura cabisbaixa, uma postura negativa, uma postura escura, ou a gente vai ter uma postura positiva, uma postura real, tá, gente? Não é ficar dando uma de poliana, não é criando felicidade onde não existe. É assim, nós vamos ter uma postura positiva, nós vamos enfrentar o problema, nós não vamos nos acovardar ou nos diminuir diante do problema. Kardec teve uma felicidade imensa quando ele foi falar sobre esse tema, e ele também discorre longamente sobre isso em A Gênese, falando de fluidos. Esse capítulo é muito interessante, porque Kardec nos esclarece que os fluidos agem sobre o perispírito. Esse perispírito que é responsável, é onde se localizam as doenças, é onde se localizam as enfermidades, se a gente assim o permitir. E aí, o que o Kardec fala? Que se os seus eflúvios, suas energias, seus fluidos forem de boa natureza, forem positivos, o corpo vai receber uma impressão salutar. E eu queria que vocês prestassem atenção, é impressão mesmo, marca, é física essa impressão. Os nossos pensamentos se imprimem em nós. Se esses pensamentos forem maus, a impressão vai ser penosa. E se esses fluidos maus forem permanentes e enérgicos, poderão determinar desordens físicas. E certas moléstias não têm outra causa senão esta. Em relação à invasão dos maus fluidos, a gente tem que opor os bons fluidos. É o vigiai e agora o orai. E como cada um tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, trazemos o remédio em nós mesmos. Prestem atenção, gente. Trazemos o remédio em nós mesmos. Nós podemos reverter essa situação. Aí você vai dizer assim: Cristiana, mas tudo é felicidade, tudo é perfeito, o mundo está ótimo. Não, gente, não é isso. Reparem que Kardec fala na permanência desses pensamentos junto da gente. Kardec fala na constância. Ficar triste, ter momentos ruins, isso é normal na vida de qualquer um. Nós não vamos escapar a essa realidade. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Agora, permitir que essa tristeza se instale já não é legal. É nesse momento em que a pessoa deve procurar auxílio. O auxílio com que se sentir mais à vontade, mas procure auxílio. A Sueli Caldas Schubert também foi muito feliz lá em Obsessão e Desobsessão, quando ela traz para a gente a informação de que na qualidade do pensamento que nós emitimos, cultivamos e que recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde ou da doença, da paz ou do desequilíbrio. Passemos para o segundo tratamento espiritual. E aí, o trecho do Evangelho que ilustra isso, o autoconhecimento, que é o tratamento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo que vem sendo muito maltratado ultimamente, mas que realmente é o caminho para o nosso progresso. Essa imagem aí é uma imagem do Templo de Apolo, que fica na Grécia, e a inscrição que tem ali em cima significa, em português, conhece-te a ti mesmo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, o Kardec
pergunta aos espíritos qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida, de resistir à atração do mal. E os espíritos respondem que um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Esse espírito, esse sábio da antiguidade é Sócrates, e Sócrates não cunhou essa frase. Sócrates leu e ele andava em Atenas toda perguntando para as pessoas se elas realmente entendiam suas motivações, se elas entendiam os seus sentimentos, se elas entendiam as atividades que elas desenvolviam. E o Sócrates foi, sim, o autor da frase, só sei que nada sei. Ele trouxe essa ideia de que nós precisamos nos investigar. Aí, Kardec avançou em relação à pergunta 919, perguntando o seguinte, como é que a gente pode se conhecer melhor? E o espírito que veio responder isso para Kardec foi Agostinho, num texto lindo. E eu extraí só um trechinho. Santo Agostinho informou para Kardec que era para fazer o que ele fazia quando ele viveu na Terra, lá para os idos 1300. Ele todo dia, ao final do dia, interrogava a consciência dele, revia o que ele tinha feito e se perguntava se não faltou fazer alguma coisa. Se ninguém tinha motivo para se queixar dele. E ele expõe que essa foi a maneira que ele teve para se conhecer e para abrir o progresso individual dele, a chave do progresso individual dele. E aqui eu faço uma provocação para nós, que nos reconhecemos e nós identificamos como espíritas, que partimos do pressuposto que somos imortais, como nós estamos nos comportando em horas de crise, em situações difíceis como essa que a gente vem enfrentando hoje em dia. A gente tem sabido manter a calma diante, sabendo que tudo passa? A gente tem se perguntado o porquê das nossas atitudes, perguntando por que a gente é espírita, perguntando se a gente realmente acredita no que o espiritismo prega, perguntando se isso é o melhor para a gente, se isso é melhor para a humanidade. E se nós respondermos isso, nós estamos adotando todas as práticas possíveis para melhor nos comportarmos durante essa pandemia. O que eu tenho escutado de gente dizendo que a gente tem que viver a vida, dizendo que a vida é uma só. Ora, como espíritas, a gente sabe que a vida não é uma só, que a vida é anterior ao berço e ultrapassa o túmulo. E como é que a gente está lidando com a atenção ao próximo? Como é que a gente está lidando com prestar atenção nos nossos atos para fazer o melhor que é possível? Então, eu acho que o autoconhecimento serve para a gente realmente ver qual é o nosso papel no mundo. Esse é o tratamento. O terceiro tratamento possível é o perdão. E esse é o final do trecho da mulher adúltera, quando Jesus falou que não condenava aquela mulher, disse para que ela partisse e que não pecasse mais. Em vários momentos do Evangelho, Jesus fala isso. O não pecar mais é que ela não tornasse a cair no vício, se por acaso ela tivesse caído, para que ela não cometesse mais nenhum excesso que marcasse o perispírito, que a tornasse doente de novo. Então, essa foi a recomendação de Jesus. E aí, André Luiz adiciona um traço do conhecimento dele, que nos diz que a ciência médica, quanto mais avança a ciência médica, ela mais compreende que ódio, em forma de vingança, de condenação, de ressentimento, está na raiz de numerosas doenças, e que o único remédio eficaz para isso é perdão, veiculado no amor. A gente já entendeu que toda moléstia tem origem espiritual, que nós não temos doentes, e sim que nós temos doentes e não doenças. E a medicina da Terra é que está começando a compreender isso agora, com o conceito de moléstia psicossomática, doença do corpo oriunda de um estado de desajuste da mente. A imagem significa quebrar algemas, romper raivas, romper ressentimentos e se libertar desses sentimentos para nós podermos nos curar e melhorar. O quarto tratamento que nós temos na doutrina espírita é a prece. E esse é tão importante que Jesus teve a preocupação de, quando encarnou entre nós, nos deixar uma prece por escrito para que nós aprendêssemos a nos comunicar com o Pai. Ele deixou o Pai Nosso. Além disso, em vários momentos do Evangelho,
Jesus para orar. Teve o momento do batismo, teve o momento anterior à escolha dos apóstolos, teve o momento da transfiguração no Tabor, e na cruz, quando ele completou a missão na terra, quando ele pediu para que Deus nos perdoasse, porque a gente não sabia o que estava fazendo ao condená-lo à cruz. Nós estamos vendo uma imagem aí de Jesus constrito, em aparente momento de prece, e o que eu gostaria de perguntar para vocês é se vocês imaginam por que Jesus fazia prece, por que ele orava, qual é o intuito da prece. O intuito da prece, nos informa Kardec, nos informa os espíritos na pergunta de Kardec, é orar a Deus, pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com Deus. É aquele momento em que a gente silencia por fora, que a gente se fecha, se volta a Deus e entra em comunhão. A prece é um momento de realinhamento da gente com as leis divinas e um pedido de auxílio para que a gente consiga fazer isso. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários artigos dedicados a isso, eu não vou enfrentá-los agora, e André Luiz nos deixa com a seguinte frase: é lógico que o Senhor não espera nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva para compreender-lhe a infinita bondade, e a prece propicia essa posição receptiva. Até então, nós estávamos tratando de providências que nós podemos tomar pessoalmente. A partir de agora, eu vou falar de providências que normalmente são feitas por nós ou que têm interação com outros indivíduos. No caso da irradiação, eu no início senti muita dificuldade para identificar no Evangelho algo que pudesse exemplificá-la, e de repente me deu uma ideia de que as cartas de Paulo cumprem esse papel. Paulo, esse mapa aí embaixo, eu pedia que vocês observassem, mostra todos os lugares por onde Paulo se deslocou enquanto estava cumprindo a missão que Jesus deu para ele. Qual era essa missão? Divulgar a boa nova, divulgar o evangelho. Vocês percebam que esse era o mundo conhecido há 2000 anos, o entorno do mar Mediterrâneo. Só que vocês imaginem o desespero de Paulo quando percebia que quando ele voltava a uma cidade, 20, 30 anos depois, o conhecimento que ele tinha entregue, digamos que tinha sido corrompido. Ele constata que ele não vai conseguir se desincumbir bem da tarefa, e ele pede ajuda aos céus, aos espíritos superiores. Nesse momento, ele recebe uma comunicação de Jesus. A gente tem notícia disso pelo livro Paulo e Estevão. Jesus disse assim para ele, não te atormentes com as necessidades do serviço. As necessidades do serviço eram espalhar a boa nova. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Essa é a mensagem que Jesus deu para Paulo há mais de 2000 anos. Quais eram os poderes de espírito de Paulo? Paulo ia receber essas cartas psicografadas, vinham de Jesus, passavam pelo intermédio de Estevão e chegavam a ele, para que ele divulgasse. E quando a gente lembra da carta de Paulo aos Coríntios, que tem aquela passagem famosa, que depois se tornou um poema de Camões, e depois se tornou uma música do Legião Urbana, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O que não é isso, senão uma prece, senão o desejo de espalhar esse amor, o desejo de mostrar que esse amor é indispensável na nossa vida. Então, a irradiação é uma prece,
é um pedido que nós fazemos pelos outros. Eles podem ser encarnados ou desencarnados, e é feito à distância. É uma emissão de fluidos, é energia que está transitando no orbe. É indispensável que a gente compreenda o conceito de fluido universal, Kardec nos trouxe lá na pergunta 27, de que nós estamos mergulhados nesse fluido e é por isso que a gente se comunica, todo mundo está conectado por esse fluido, e que a prece é um impulso nesse pensamento, que nem o som se prorroga no espaço, se irradia no espaço, a prece é esse impulso no pensamento, que será transmitido, que será irradiado até entregar a mensagem ao destinatário. Não importa em que ponto do universo esse destinatário se encontra. E a gente viu que também não importa o tempo, porque as cartas de Paulo ainda estão entre nós hoje em dia. A mensagem de Jesus está entre nós hoje em dia. Nós temos aí Emmanuel nos explicando que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar e que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Sexto tratamento possível, água fluidificada. É uma interação espiritual e física. O que é a água fluidificada? É uma água normal na qual foram depositados medicamentos pela espiritualidade. O processo é invisível aos nossos olhos, por isso é que nós devemos ter fé. Fé e confiança são essenciais em todos os tratamentos espirituais para que aquilo ali alcance o efeito desejado. Jesus, há 2000 anos, nos orientou. Foi a última instrução que ele deu para o colégio de discípulos quando ele o estava orientando. E quem der de beber um só copo de água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo que de modo algum terá perdido a sua recompensa. Séculos depois, Emmanuel vem nos explicar que o que o Jesus estava se preocupando ali não era de matar a sede física daquelas pessoas. O mestre estava se detendo no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos o mais simples e receptivo da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Daí a necessidade da fé. Nós temos o passe, e eu vou pedir para vocês que, enquanto eu vou explicando, vocês olhem a figurinha que eu botei aí à esquerda, porque ela é bem ilustrativa. Passe é uma transmissão de fluidos do médium passista para que o receptor se reequilibre físico, mental e espiritualmente. Vocês estão vendo aí que o médium está transferindo os fluidos amarelinhos ali para a pessoa que está recebendo o passe. É a ação que se exerce em conjunto pelo médium passista e pela equipe de espíritos responsável pelo trabalho. Então, vocês estão vendo a colaboração do espírito desencarnado distribuindo os fluidos dele também. Encarnados e desencarnados contribuem com essa doação de fluidos. E o mais importante no passe é a predisposição daquele que está recebendo e daquele que está transmitindo, no sentido de um desejo de ajudar e melhorar a serenidade para assimilar aqueles recursos que estão sendo disponibilizados. Jesus, ao longo do seu messianato, também fazia isso. Ele curou a filha de Jairo, impondo as mãos sobre ela, e no final, quando ele se despede da terra, da última vez, já depois da ressurreição, ele ergue as mãos abençoando os seus discípulos, todos os discípulos, não só os apóstolos, não. E é uma atitude muito típica dos padres da Igreja Católica, abençoar, impondo as mãos. André Luiz fala que passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular, o que promove a cura, aproveitando lá aquele conceito de energia da Joana de Ângeles. Temos como 8º tratamento o atendimento fraterno. Essa figura aí é muito típica da pessoa que procura um atendimento
fraterno, normalmente a pessoa está muito fragilizada, normalmente a pessoa está com dores muito expostas, muito sensível. Ela literalmente coloca o seu coração nas suas mãos e o oferece. E eu acho que o cuidado que todo atendente fraterno deve ter é receber esse coração da melhor forma possível, da forma mais acolhedora possível. Recomendou-nos Paulo na carta aos Colossenses: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Esse é o nosso papel. Tem uma mensagem imensa de Joana de Ângeles que eu vou tentar resumir rapidamente. O objetivo do atendimento fraterno é receber e orientar as pessoas com segurança. Naquele momento, a gente não vai resolver as dificuldades nem eliminar doenças. A gente vai propor àquela pessoa um modo dela mudar o raciocínio dela, de maneira que ela comece a promover a sua própria recuperação. Quando o atendente fraterno perceber que a pessoa está se lamuriando, está se flagelando, ele deve tentar mudar esse rumo, explicando para a pessoa que começar a mudar vai depender dela mesma. Esse é um processo de autoterapia. Tanto o atendente fraterno como quem está sendo atendido tem que ter noção que naquele mesmo momento em que está havendo o atendimento físico, existe um grupo espiritual que está lidando com aquela situação e está procurando ministrar a melhor compreensão possível para ajudar nessa mudança de pensamento. Então, as pessoas têm que estar abertas para isso, porque é nessa ocasião que tem início a ação fluídica, o auxílio bioenergético, a inspiração de ambas as partes, que lhe propiciarão a mudança de clima mental, de psicosfera habitual, facultando-lhe a transformação interior para melhor e a reharmonização da alma que vai interagir na aparelhagem orgânica. A gente só tem que lembrar que o atendente fraterno tem que ter uma preparação psicológica e doutrinária, mas que o principal elemento é o amor, é o acolhimento, é a escuta, é o não julgamento. Nós temos também, e eu vou só citar, porque senão eu não vou conseguir fechar a palestra, ainda como propostas de tratamento espiritual, o Evangelho no Lar. Nós temos reuniões mediúnicas de desobsessão, que são longamente tratadas por Kardec no seu livro dos médiuns, e André Luiz também tem um volume na sua coleção Nosso Lar só sobre isso, sobre desobsessão, que é um tratamento que é feito nos espíritos. E nós temos, por último, que eu estou citando, a cirurgia espiritual. Tenho vários exemplos de Jesus fazendo curas espirituais, fazendo cirurgias espirituais, e ele as fazia pelo seu poder moral. Cirurgia espiritual, só para desmistificar, é um procedimento que é realizado por médicos espirituais. Tá? É uma equipe médica espiritual. Pode ser realizada presencialmente no centro espírita ou à distância, por irradiação, que é o que falamos anteriormente. Pode ter corte físico, uso de instrumentos ou não. O que eu preciso informar para vocês é que hoje em dia são muito raras as intervenções espirituais que existem com cortes, com sangue, com instrumentos pérfuro-cortantes. Isso está em franco desuso, porque a doutrina espírita hoje em dia trabalha massivamente em relação ao tratamento fluídico. E um sinal evidente dessa mudança é porque não existem mais muitas casas espíritas que oferecem esse tratamento espiritual. Para começar a concluir, seu Armando, tenha paciência comigo, porque eu tive muita dificuldade, a espiritualidade me ajudou, eu tenho certeza que o senhor também vai me ajudar. Deixa eu falar, vou fechar. O que busca uma pessoa que procura um tratamento espiritual? Vou ser breve. Ou a pessoa quer a cura absoluta do seu corpo físico, não inicialmente preocupada com o espírito, ou a pessoa quer melhorar as dores que ela está sentindo, ela não quer sentir dores, ou a pessoa já foi desenganada pela medicina humana e quer um milagre. Em resumo, é isso que alguém procura num tratamento espiritual. Do que depende a eficácia do tratamento espiritual? Estou falando do tratamento espírita. Quando nós falamos na medicina tradicional, a eficácia do tratamento vai depender de recurso,
recursos físicos oferecidos, vai depender da equipe que está envolvida, vai depender da dedicação do paciente, do envolvimento e dos medicamentos utilizados. Quando a gente fala de tratamento espiritual, a gente não vai estar muito longe disso. Existem alguns fatores que têm que estar presentes para que tenha eficácia o tratamento espiritual. Kardec, quando falou desse versículo, pedi e vos será dado, que o seu Armando citou, buscais e encontrareis, batei e será aberto para vós, ele, quando destrinchou isso, ele estava falando do elemento fé. Ele recomendou a gente, explicou esse versículo dizendo que era para que nós ajudássemos a nós mesmos e o céu nos ajudaria. É um desdobramento, sempre tem que ter uma colaboração nossa. Então, qual é o local do tratamento espiritual, do tratamento espírita? Geralmente, eram feitos nos centros espíritas. Já vinha acontecendo de você fazer tratamentos à distância. E hoje em dia, com a pandemia, isso foi aprimorado. E aí eu queria fazer uma outra provocação, que não necessariamente eu vou responder, que é saber se isso não é já uma evolução da doutrina espírita e da própria humanidade. Em segundo lugar, eu quero falar que outro fator necessário é o envolvimento de uma equipe encarnada, que tem os trabalhadores encarnados e os parentes daquela pessoa, se estiverem envolvidos na situação, e nós vamos ter uma equipe desencarnada. A equipe desencarnada vai tratar do tratamento em si, dos medicamentos e da limpeza e proteção dos ambientes onde isso esteja sendo realizado, seja no centro espírita, seja na casa da pessoa. É imprescindível, é fator preponderante que haja dedicação e envolvimento do paciente. Então, ele tem que cumprir as recomendações fornecidas pela equipe espiritual. O dia, a hora que foi marcado para fazer o tratamento, se houve descanso, se está em silêncio o ambiente, se a água foi colocada na cabeceira para que sejam ministrados os remédios, a duração do tratamento, a oração, tudo isso tem que ser observado. E a pessoa tem que ter fé. E os medicamentos utilizados são aqueles que são normalmente ministrados na água fluidificada. São manipulações fluídicas feitas pelos espíritos que estão nos auxiliando. Concluindo, seu Armando, depois de ter passado pelo os conceitos da medicina tradicional, depois de ter explicado o que a doutrina espírita, onde a doutrina espírita entende que fica a doença e no que consiste saúde, depois de ter enumerado alguns tratamentos espirituais que são possíveis ser realizados ou pela própria pessoa, ou se socorrendo de um centro espírita, ou se socorrendo no mundo espiritual sem a intervenção do movimento espírita, eu me questionei, como é que a gente pode medir a eficácia do tratamento espiritual? Lembrando que para a medicina convencional, cura é melhorar a condição física do corpo. No espiritismo, esses conceitos todos de doença, saúde, terapêutica e cura são muito mais amplos. Um outro questionamento espiritual. O caminho para a cura não seria mais importante do que a cura em si? Conseguir a cura do corpo físico é suficiente? Eu fico pensando que se fosse, a gente, uma vez curado, não voltaria a adoecer. Mas não é essa a realidade da vida, né? Até as pessoas que foram curadas por Jesus, submetidas à lei da destruição, em um determinado momento, os seus corpos pereceram. Então, o que é mais importante, né? E, por último, uma última consideração para chegar à minha conclusão. Aquela doença que está nos acometendo uma pessoa querida, a doença que está acometendo a humanidade hoje em dia, essa pandemia causada pela Covid, ela tem algum fim? Ela se destina a alguma coisa? A gente está prestando atenção a esse objetivo? A gente está refletindo? No começo da pandemia, todo mundo dizia que tudo ia mudar. No começo da pandemia, todo mundo dizia que as coisas iam ser diferentes, que nós estávamos reavaliando as nossas prioridades. Como é que a gente está hoje em dia? O nosso mundo deixou de ser materialista, ou diminuiu? Deixou de ser, não. Diminuiu o materialismo, diminuiu o individualismo. A gente está prestando atenção mais no próximo?
Será que a doença não serve para isso? O cuidado não é necessário, essa atenção? E falando sobre cura, eu gostaria de trazer a vocês 2 exemplos, 2 histórias breves. Uma foi contada pelo Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico oncologista e é médium espírita. Dr. Paulo César, em um determinado momento, como muitas vezes fez na vida, teve necessidade de comunicar a uma paciente sua que todos os recursos da medicina humana tinham se esgotado, que a situação dela não tinha mais cura. Essa pessoa escutou isso e, segundo ele, ela não era espírita, mas ela sabia que ele era espírita. Ela perguntou se havia possibilidade de tratamento espiritual, e ele falou que possibilidade sempre tem. E ele a orientou para o lar Frei Luiz. Por acaso, ele disse que foi por acaso mesmo, ele estava na sessão que atendeu aquela pessoa, ela se submeteu a uma cirurgia espiritual. Durante a sessão, ele ficou extremamente curioso em relação ao que estava acontecendo. E aí tomou uma chamada dos espíritos que disseram para ele que ele não estava ali para isso, mas eles explicaram que realmente, como ele tinha diagnosticado, não existia mais solução física para a doença do corpo daquela pessoa, mas que a fé dela e o fato dela ter procurado o tratamento espiritual promoveu nela a cura do espírito, e que ela ia chegar na espiritualidade sem nenhuma mácula, com o seu perispírito limpinho, novinho em folha, digamos assim. Outra história do Haroldo Dutra Dias, referente ao sogro dele. O sogro dele estava desenganado, a família já tinha sido chamada, ele estava à beira do desencarne. E, de uma maneira absolutamente desconhecida para a medicina, foi dada uma moratória para esse senhor. Ele viveu mais 6, 8 meses, eu não lembro exatamente. E durante esse período, ele se dedicou à leitura da coleção Nosso Lar, de André Luiz. Pois bem, eventualmente ele desencarnou e mandou uma mensagem para o Haroldo, no seguinte sentido: que a moratória que ele tinha recebido da espiritualidade tinha sido fundamental na evolução dele. Fundamental no sentido de que ele tinha podido recapitular vários conceitos espíritas que ele já não pensava, já não trabalhava há muito tempo. O que fez com que ele fizesse uma passagem, um desencarne bem mais tranquilo e que ele estava muito bem no mundo espiritual. Então, é por isso que eu pergunto a vocês, exatamente, cura também é uma questão subjetiva. Como resultado do meu estudo, eu posso dizer para vocês que eu reputo eficaz todo tratamento que promove nosso aperfeiçoamento, tudo aquilo que auxilia a nossa transformação moral, todo esforço que empregamos para domar as nossas más inclinações. Nesse sentido, eu não tenho nenhuma dúvida de que tratamento espiritual é método apropriado para o tratamento de doentes. Atenção, eu falei de doentes, não de doenças. A minha preocupação aqui é o espírito. E, por fim, a mensagem que Maria de Nazaré mandou para Chico, que seu Armando... Por isso que eu falei que seu Armando já deu meia palestra na prece, entendeu? Que Chico recebeu e que está contida nessa pequeniníssima frase: tudo passa. Chico Xavier estava passando por um problema, tinha suas aflições, virou para Emmanuel e perguntou para Emmanuel se Emmanuel podia conseguir uma entrevista para ele com Maria. Emmanuel diligentemente falou que ia levar esse pedido para ele até a esfera superior. Tempos depois, Emmanuel retorna com a resposta de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré. Emmanuel vira para o Chico e diz assim: Chico, Nossa Senhora mandou para você a resposta daquela questão. E aí o Chico ficou eufórico, né? O que ela falou, Emmanuel? Como é que vai ser? Quando é que vai ser? Ela mandou dizer para você que tudo passa e que isso vai passar também. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, gente. Tudo passa. A pandemia vai passar. Nós somos espíritos imortais. Nós acreditamos na vida eterna. Nós vamos sobreviver a essa situação. Nós vamos melhorar. Nós vamos voltar a nos abraçar no SEACE. Nós vamos voltar a nos ver. É só ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de diligência. Muita paz para todos vocês. Uma excelente tarde. Desculpa se eu estourei o tempo.
Fica à vontade. Obrigado, Cristiano. Tá? Aproveitando, então, a oportunidade, né, para você possa emendar com a nossa